E agora, irmãos, vamos dar mais um passo na nossa caminhada, na construção do nosso edifício espiritual, no aprofundamento desta realidade maravilhosa que é a sexualidade em nós. As perguntas são muitas. Cada pessoa pensa alguma coisa, cada civilização pensa alguma coisa, cada país tem seus critérios. Nós precisamos nos alicerçar em algo firme, algo que nos conduza à verdade, sem medo e sem bloqueio, sem que depois devemos voltar atrás e nos arrepender. E é por isso que queremos nos alicerçar na Bíblia Sagrada, na Palavra de Deus. Nós vamos atingir a verdade sobre o sexo a partir da Bíblia e exatamente a partir dos primeiros 3 capítulos do Gênesis. E olha, meu irmão, como é importante isso. Nós vamos encontrar a verdade da sexualidade, a profunda verdade, o sonho de Deus sobre a sexualidade a partir das primeiras 3 páginas da Bíblia. Elas são consagradas a isso. Elas são consagradas a explicar a dimensão sexual a partir da grande dimensão da criação, que é um autêntico ato de amor de Deus para com você. Deus criou o mundo, mas no final da conta criou por você. Criou pela humanidade, mas criou porque te amava. Então vale a pena agora, com calma, nos aproximar da Bíblia, destes primeiros 3 capítulos, que muitas vezes são um mistério e que são mal interpretados. Irmãos, nos aproximando da Bíblia Sagrada, nós devemos levar em conta para quem ela foi escrita. É claro que o sentido profundo da Bíblia é para mim, para você, para cada um de nós. Mas o jeito em que ela foi escrita reflete as culturas daquele tempo. É importante não projetar em cima da Bíblia coisas que somente nós sabemos. Somente você sabe do Big Bang, somente você sabe do universo feito da maneira que estudamos, somente você sabe a propriedade dos elementos naturais, mas aquele tempo era diferente, 2.500, 3.000 anos atrás. Assista a este pequeno documentário que te ajuda a entender. Mas pela sorte da geografia, nenhum lugar no mundo antigo tem uma melhor concentração de plantas e animais que podem ser domesticados do que o crescente fértil do Oriente Médio. No Oriente Médio ocorre essa notável convergência de espécies que foram mais suscetíveis à domesticação, tanto plantas como animais. Em termos de animais, estamos falando de bovinos, suínos, ovinos e caprinos. Em termos de plantas, 2 variedades de trigo, centeio, cevada, lentilhas, figos, tudo nesta parte bem pequena do mundo. Ao contrário do crescente fértil e do resto do Afro-Eurásia, lugares como a África subsaariana e as Américas possuem pouquíssimas espécies selvagens que podem ser facilmente domesticadas. É uma diferença fundamental. Pessoas abençoadas com a combinação certa de plantas e animais se tornarão mais poderosas e ganharão uma vantagem enorme na estrada para o mundo moderno. Um animal que dá a qualquer ser humano que saiba domá-lo uma vantagem quase imbatível. É o cavalo. É um fato pouco conhecido que, apesar dos cavalos terem evoluído pela primeira vez nas Américas, eles se extinguiram lá junto com muitos outros grandes mamíferos em torno de 10.000 a.C. Havia pelo menos 3 espécies de cavalos da Idade do Gelo na América do Norte, talvez até mais. Alguns pequenos como pôneis, alguns grandes como Clydesdales, e eles evoluíram na América do Norte por 40 milhões de anos. Eles faziam parte da história e aí sumiram. Eles se foram. Estes poderosos aliados em potencial desapareceram antes que pudessem ser usados pelos primeiros norte-americanos. Felizmente, antes que isso acontecesse, muitos cavalos escaparam pela ponte de terra do Estreito de Bering e espalharam-se pelas grandes pastagens e terras de estepe da Eurásia Central. Uma fuga apertada que teve um efeito profundo sobre a história humana. Por volta de 4.000 antes de Ásia Central, aprenderam a domar.
Cavalos domesticados serão usados em toda a Eurásia, participando de tudo, do trabalho até a guerra. Talvez nenhum outro animal tenha tido uma maior influência sobre o curso da história humana. E a volta completa demoraria outros 5.000 anos. Quando Cristóvão Colombo traria cavalos com ele em sua segunda viagem para as Américas. Os seus cavalos seriam os primeiros a pisar seus cascos nas Américas desde a grande extinção há mais de 10.000 anos. 6.000 anos antes, a domesticação de animais e plantas prepara o palco para a próxima fase da história humana. Assim como as nuvens de poeira interestelar recolhem material para formar estrelas, um tipo de atração está se iniciando conforme lugares como a Suméria, localizada em uma parte do crescente fértil conhecida como Mesopotâmia. Em pessoas, suportam grandes populações e se tornam centros de poder e inovação. Em 3.000 anos antes de Cristo, alguns desses assentamentos sumérios podem de fato ser chamados de nossas primeiras cidades. Um deles, Uruk, tem cerca de 50.000 pessoas vivendo em menos de 3 quilômetros quadrados. Uma densidade populacional que se compara a Nova York dos dias de hoje. Os seres humanos tornam-se tão eficientes na obtenção de energia de alimentos cultivados que esta área de terra, que antes só poderia ser usada por um caçador-coletor, agora é usada por milhares. Mas uma mudança na dieta também desencadeia uma nova dependência. Depois que você muda para a agricultura, 80% a 90% de suas calorias tornam-se dependentes de talvez uma ou duas espécies, no caso do Oriente Médio, trigo e cevada. E no caso do trigo e da cevada, ambos amadurecem na mesma época. Os seres humanos têm que colher as sementes ao mesmo tempo, então agora tínhamos nossa comida do ano chegando de uma só vez. É como se seu salário fosse pago uma vez por ano. Você precisa guardá-lo, você precisa planejar. Porque se inevitavelmente a sua plantação falhar, você passa fome. E você não vai ter outra chance por mais 12 meses. Nessas primeiras cidades, as plantações é que mandam. Obrigado. Para poder controlá-las, os nossos antepassados desenvolveram a primeira escrita. Para protegê-las, os primeiros exércitos. E para administrá-las, o início da política. Se você tem centenas ou milhares de pessoas vivendo juntas, tem gente demais para você criar um senso comum. Isso cria a necessidade de um governo. Isso cria a necessidade de alguma forma de hierarquia social e política. O homem a um novo caminho. Os assentamentos se transformaram em cidades. 5.000 anos antes. Depois de peregrinar pela Terra por mais de 100.000 anos, a humanidade começa a se assentar. Nós nos aglomeramos perto dos rios, ao longo do Tigre e do Eufrates, do Nilo, do Indus, do Amarelo e do Yangtze. As civilizações estão prestes a decolar. Mas antes, todas elas devem dominar uma coisa: o comércio. Quanto mais trocam bens e aprendem com outros lugares, mais rápido elas crescem. Parece que o comércio e a comunicação a longa distância é um precursor necessário que permite a existência da civilização urbana como a conhecemos. E surpreendentemente, as primeiras civilizações surgem nas costas de uma criatura com uma reputação humilde no mundo moderno: o burro. A caravana de burros é a rodovia interestadual e a internet de alta velocidade da época. Suas rotas irão lançar as bases para o mundo moderno. Canaã. Transportando não só bens como madeira e bronze, mas ideias e histórias. As civilizações que eles irão conectar serão algumas das primeiras descritas na Bíblia.
As rotas das caravanas convergem ao Golfo Pérsico, onde se ligam aos navios que transportam mercadorias para a Índia. Isso essencialmente criou um grande intercâmbio cultural e material entre estas civilizações e foi de fato o início da tendência à globalização. Essa é a chave para entender como nosso mundo funciona até hoje. Assim como as primeiras civilizações, nós comercializamos e formamos redes. Essas redes formam centros. E ao longo da história, estar neste centro significou uma coisa. A quantidade de ideias, a quantidade de carga que passa por uma região parece ter uma correlação direta com sua importância e seu poder. Irmão, você entende como são as coisas? O mundo daquele tempo era uma selva de deuses, que era difícil até se lembrar quantos eles eram e o que eles faziam. Nós aprofundamos isso comentando o primeiro mandamento. Agora vamos retomar algo que falamos naquele vídeo. No Egito e nos povos limítrofes ao redor do Egito, encontramos Tu eres, deusa hipopótamo, da fertilidade. Encontramos Bastet, deusa egípcia, leoa ou gata, dependendo dos lugares, ela era representada como uma leoa, como uma gata. Apedemax, o deus leão. Amit, deus devorador, cabeça de crocodilo, patas anteriores de leão, patas posteriores de hipopótamo. Heket, deusa egípcia da sexualidade, uma rã. Anubi, deus chacal dos mortos. Deus Api é o deus Nilo, hermafrodito. Ator, vaca, deusa egípcia do amor. Eram muitas deusas da fertilidade. Set, deus do mal. Apis, o deus bezerro, o famoso bezerro de ouro que encontramos também no Antigo Testamento. Esta é uma divindade muito famosa. A Bíblia está dialogando com estas culturas, com este mundo. A linguagem deve ser para o povo entender. É claro que a Bíblia não tinha condição nenhuma de falar dos conceitos de Einstein, da teoria da relatividade. Não podia imaginar que um dia o homem teria chegado na Lua. Então, prestemos bem atenção. Não vamos acusar a Bíblia de não ser um livro científico pelo fato que ela foi escrita 3.000 anos atrás, 2.500 anos atrás, com as culturas daquele tempo. Isso não deve nos surpreender muito. Olha, hoje também, meu irmão, tem coisas absurdas. Eu queria parar um minuto e ver com vocês quais são as 13 crenças, as 13 superstições mais difusas no mundo de hoje, ridículas por uma mentalidade científica, mas muito enraizadas na cabeça de várias pessoas, até professores universitários, médicos, pessoas de cultura, têm medo disso que agora vamos apresentar. Quebrar um espelho, 7 anos de azar. Varrer os pés de uma pessoa faz com que não se case nunca. Imagina que crença. Abrir o guarda-chuva em casa traz problemas. 4. Colocar vassoura virada atrás da porta espanta visita desagradável. Dá para rir, mas só para chorar também. Ver um gato preto atravessar o caminho dá azar, precisa ficar em casa naquele dia. Tem pessoas que fazem isso. Passar debaixo de uma escada dá azar. Entrar em casa com o pé direito dá sorte. 8. No dia do casamento, o noivo não pode ver a noiva antes da cerimônia, dá azar. Quando esquenta a orelha, alguém está falando de nós. Bater 3 vezes em um pedaço de madeira afasta os maus espíritos. O número 13 no Brasil, o número 17 na Europa, o 4 no Japão, dá um azar.
e você não encontra estes números, às vezes no hospital não tem, em lugares públicos não tem, porque ninguém ocuparia esta vaga. 12. Cruzar as facas dá azar. Colocar a mala no chão faz perder dinheiro. E estamos no século XXI. Você se surpreende ainda com o que a Bíblia fala? Reflete bem. Estas são besteiras, mas a Bíblia, em vez, pelo contrário, tenta dialogar com as culturas daquele tempo. Estas eram as categorias para o povo entender. É claro, irmãos, que a Bíblia precisava usar as categorias de conhecimento que o povo tinha, não outras. E a linguagem daquele tempo, típica linguagem, era uma linguagem mitológica. Mitologia não é uma fábula. Mitologia tem um fundo grande de verdade com uma roupagem que não é real, uma roupagem de uma história. Mas, atenção, não podemos jogar, como falamos, a criança com a água suja. Existia uma crença muito profunda. Antes de mais nada, o livro do Gênesis tem mais de 2.500 anos. Você entende, meu irmão? Ele foi escrito mais ou menos 2.600 anos atrás, mas ele é o resultado de tradições orais, como que poesias que se passavam de pai para filho, e que provavelmente afunda suas raízes 3.000 anos atrás, 3.500 anos atrás. Isso deve nos alertar muito, porque se você lê estas histórias bonitas com a cabeça de hoje, você não vai entendê-las. Vamos explicar bem. Precisa entender bem a linguagem e o jeito da Bíblia. Se fala até, para quem estuda, se fala de gêneros literários, forma literária. Uma coisa é eu falar uma poesia, uma coisa é falar uma crônica, uma coisa é relatar um acontecimento como se faz no telejornal, e uma coisa é fazer um filme, e uma outra coisa é fazer um desenho animado. Cada coisa tem a sua linguagem, o seu jeito. Então vamos nos aproximar da Bíblia da forma certa e entender de qual maneira ela foi escrita. Precisa explicar que a Bíblia é um texto escrito para um povo simples, de pastores e de nômades. O povo da Bíblia é o povo de Abraão, de Isaac, de Jacó, um povo que não tinha muita possibilidade de estudar, um povo dedicado às ovelhas, ao gado, pastores simples, nômades que vagavam pelo deserto procurando pastagem para suas ovelhas. Irmãos, como é difícil se entender bem entre gerações diferentes. Precisamos refletir sobre isso. Irmãos, como é difícil se entender entre gerações diferentes. Aqui eu tenho um jovem moderno, normal, como pode ser você que está me escutando, como tantos que você conhece. Agora se pergunte, este jovem, ele consegue se entender com o pai dele? Será que a conversa é fácil? Será que é imediata? Será que nunca briga? E atenção, que existe só uma geração de diferença. O teu pai, ele tem 20, 25, 30 anos mais que você. Agora se pergunte, se não é fácil se entender com o próprio pai, como será com quem é mais velho ainda? Por exemplo, será que você entende o povo do 1900, o povo de 100 anos atrás? Olha um pouco como eles se vestiam. Se interrogue, o que eles pensavam, como eles falavam. Percebe que a cultura é diferente, o jeito é diferente. E o que acontece com o povo de 200 anos atrás, do 1800, talvez
os teus tataravós que chegaram no Brasil. O jeito deles pensar e vestir corresponde ao teu. Será que você consegue dialogar e entender o que eles falavam, o modo deles pensarem? Será que eles conheciam o Big Bang? Difícil. 1700. Olha um pouco como é vestida esta pessoa. E vamos dar um pulo maior ainda. César Augusto, Roma antiga. Coloca este jovem a dialogar com o imperador César Augusto. O que vai sair? Será que há uma compreensão? Será que há interesses iguais, gostos iguais? Quanta diferença tem? E são 2000 anos. E agora vamos para a Grécia antiga, quase 3000 anos, 2500 anos atrás. Será que este homem pensa do mesmo jeito que este jovem? Mais ainda, os sumérios, o povo dos sumérios. Coloca este povo a dialogar com este jovem. Será que os assuntos são iguais? E agora chegamos a Abraão. Abraão que sai da sua terra e vaga por territórios desérticos, quase por 1000 quilômetros. O que pensa Abraão e o que pensa este jovem? Acho que dá para entender com quanto respeito, com quanta atenção, com quanto cuidado você tem que se aproximar a textos escritos 1000, 2000, 3000 anos atrás. Não é simples, precisa entender bem. Perceba a diferença entre os conceitos científicos desse jovem e os conceitos científicos do povo da Bíblia. Observa um pouco o que o povo da Bíblia, o povo sumério, egípcio, babilonês, os povos do Oriente Médio, do tempo em que foi escrita a Bíblia, cerca de 2500, 3000 anos atrás. Observa a diferença entre os conceitos desses povos do Oriente Médio e os nossos conceitos de hoje. Observa o que eles achavam. O mundo, o conceito do mundo era como que um recipiente sustentado por duas grandes colunas. Os lados, diria o invólucro do recipiente, eram duas enormes colunas e sobre estas colunas se apoiava o universo estrelado. Importante é gravar estas duas grandes colunas como duas grandes montanhas sobre as quais gravava tudo. Eles tinham a ideia dos grandes templos, via que tinha coluna no templo que sustentava tudo e assim também pensavam que o universo fosse desta forma. Observa aqui em cima, está o oceano. A ideia era que tivesse água, e de fato tem, nas nuvens, mas eles pensavam que as nuvens fossem acima das estrelas, que tivesse água também em cima das estrelas, como tem embaixo, que tivesse um oceano também em cima, e chamava isso de oceano celeste. E havia um oceano também ao redor da Terra conhecida. Atenção que esta era a cultura de todos os povos, não só os povos da Bíblia. E você não pode dizer, puxa, estes eram trogloditas, moravam em cavernas, não conheciam o Big Bang. Se uma pessoa pensa nisso, ele está fora completamente do conceito de compreensão entre gerações. Observa a Terra. Você está vendo como a Terra é achatada? Ela não é uma Terra redonda. Eles achavam que a Terra era mais ou menos uma ilha. Uma ilha, e também a Terra conhecida era pouca. Uma ilha feita igual a uma mão. Este era o conceito da Terra. Absolutamente não conheciam a Terra esférica como hoje nós conhecemos. O firmamento. Interessantíssimo. O firmamento eram simples, lustres, grudados neste arco estrelar, neste arco apoiado às duas colunas de que falamos, e apendurado a este arco, exatamente como um lustre apendurado ao teto, estão as estrelas
está o lustre maior que é o Sol, e está o lustre menor que é a Lua. E embaixo está o reino dos ínferos, onde não existia vida, existia uma vida larval, uma vida como de fantasmas, não existia seres humanos verdadeiros, ninguém tinha também ideias claras de como era este mundo dos ínferos, o além, como hoje falamos. Estes são os conceitos dos povos do Oriente Médio há 3.000 anos atrás. Portanto, irmãos, é inútil se perguntar, estes povos conheciam o Big Bang. A Bíblia não fala do Big Bang, então a Bíblia não vale nada. Não é um livro científico. Claro que não é um livro científico, mas não é isso que a Bíblia se propõe. A Bíblia fala com a linguagem que os povos daquele tempo podiam entender. Imagina um pouco se tivesse falado do Big Bang, se tivesse falado da matéria, do quark, do átomo, de qualquer coisa, o que teria entendido? Não havia condição nenhuma de falar desta forma. E nós devemos entender a Bíblia da forma em que foi escrita. Irmãos, precisa distinguir bem o conteúdo da roupagem. Prestar muita atenção a não jogar fora a criança junto com a água suja. Numa bacia tem água suja, mas tem uma criança viva. Aí eu jogo fora a criança com água suja. Não é assim. Precisa ver também se a água está suja. O que é a roupagem? A roupagem é a língua, a cultura, os gêneros literários, tudo que os povos daquele tempo pensavam. O instrumento literário de língua que eles tinham para se comunicar. E outra coisa é o conteúdo profundo, o espírito que está dentro disso. Irmãos, a minha tataravó não é uma fábula só porque está vestida de maneira diferente de mim. Olha esta foto. Percebe a diferença que tem entre o jovem e esta tataravó, e o seu tataravó também. Agora, ela não é uma fábula, ela existe, mas a roupagem, a vestimenta é bem diferente do que este jovem usa, mas existe e é verdadeira. Então, se você joga fora a Bíblia, porque ela tem uma roupagem de 3.000 anos atrás, você comete um erro muito grande. A Bíblia contém uma verdade contada com uma linguagem de 2.000, 3.000 anos atrás. É a linguagem dos povos sumérios, babiloneses, egípcios, os povos que se encontravam ao redor do povo judeu. É inútil perguntar para a Bíblia se existiu o Big Bang ou não. Precisa alcançar o coração da Bíblia, não a sua roupagem. Deus inspira e o homem escreve. Deus inspira e o homem escreve. Uma coisa é você e uma outra coisa é o teu antepassado sumério. Deus inspira e o homem escreve. Entende? Uma pessoa pode escrever em chinês, pode escrever em grego. Esta escrita significa Deus é amor. Em chinês, em grego, Deus é amor em português, Deus caritas est em latim, Dio é amor na língua italiana, mas é sempre a mesma experiência de Deus que está escrita numa linguagem diferente, mas profunda e verdadeira. A Bíblia usa a ferramenta que tem, mas o Espírito é de Deus. Observa esta imagem. Olha como é engraçado. Nut, deusa do céu, está acima de Geb, deus da terra. Era a ideia dos egípcios. É como se o céu fosse uma deusa, o arco sideral, o arco estrelar, era como se fosse uma deusa e embaixo está a terra.
Você percebe que estes são os instrumentos de diálogos que a Bíblia tem para entrar em diálogo, anunciar a boa nova do amor de Deus a estes povos. O Espírito é de Deus e a veste é dos homens daquele tempo. Foi feita uma música nos tempos de hoje, retomando o Enuma Elish, o poema das 7 tábuas, que quem estuda o mundo grego, latim, do Oriente Médio conhece. Os povos sumérios, babiloneses, se imaginavam a criação do mundo de uma forma extremamente violenta, como uma luta terrível entre os deuses. É até difícil entender. E olha que coisa engraçada, hoje existem músicas satânicas que retomam estes poemas de Enuma Elish, das 7 tábuas. E poderíamos mostrar um breve filme, esta música com a coreografia, com o clipe que fizeram, para vocês entenderem quanto dura, triste e amarga era esta realidade. E percebendo como era triste, como era diabólica a cultura daquele tempo, vocês vão entender a força extraordinária, a mensagem extraordinária da Bíblia. Escutem esta música. Collect the blood of kingdom from the great old sea.
acabamos de assistir esta música bastante violenta, bastante dura. É claro que estamos fazendo uma caminhada de fé, mas é importante saber com quais culturas a Bíblia está se confrontando. Você percebe que não há muita diferença entre as culturas que cercavam o povo judeu e o que cerca a nós hoje. É terrível. Aonde não há Deus, há medo. Aonde não se encontra Deus, você encontra o mal, a superstição, o terror. Você encontra o mundo escuro do ocultismo, o mundo que leva ao mal. Então, a mensagem da Bíblia dialoga com este mundo e anuncia o amor de Deus totalmente diferente do que este mundo pensa. A Bíblia responde com a mesma linguagem mitológica. E o que vimos no vídeo, o que fala o Enuma Elish, é uma linguagem mitológica. Mitologia não significa fábula. Eu posso jogar no lixo, no balde, porque não serve de nada. Não, não é isso. A roupagem, ela pode mudar, não é importante. Mas o sentido profundo é bem claro, é bem forte. O sentido profundo é o amor de Deus. Por exemplo, diante desta cultura de morte do Enuma Elish, desta cultura de violência extrema, chegar a dizer que os homens são feitos com o sangue de um Deus revoltado, você percebe que a Bíblia propõe e mostra e afirma uma outra origem do homem. O homem é filho de Deus, é imagem de Deus. Daqui a um pouco iremos ver isso claramente. Vale a pena escutar a narração da criação feitas pelos sumérios. Isso é importante porque a música que vimos é uma atualização do Enuma Elish, mas agora vamos ouvir o que o Enuma Elish fala de verdade. Para entender como era a mentalidade daquele tempo, isso vai te ajudar a entender bem a Bíblia. Quando o céu lá no alto não existia, e a terra aqui embaixo não existia, nada existia. Só existia Apsu, o pai, e Mumutiamat, a mãe que a todos gerou. Apsu era o oceano de água doce e Mumutiamat era o oceano de água salgada. Eles se misturavam como um só corpo. Então aconteceu que eles geraram os deuses e assim foi que acabou a paz. O oceano de água doce e o oceano de água salgada não podiam mais dormir. Por isso, decidiram matar, aniquilar todos os filhos que geraram. Os jovens deuses, porém, ficaram sabendo e, assustadíssimos, se organizaram. Logo, uma deusa embriagou o pai Apsu e o matou. Sobre o corpo do pai, construiu um palácio no qual nasceu Marduk, que se tornou o chefe de todos os deuses filhos e grande inimigo da sua avó Mumutiamat. A grande e primordial deusa Mumutiamat organizou um terrível combate. Chamou os monstros, o homem-escorpião, o dragão, o grande leão. Chamou também um deus fiel a ela, Kingu, o deus do destino. Tudo estava pronto para o grande combate. Marduk foi escolhido oficialmente como chefe dos deuses. Eis Mumutiamat vem chegando num potente carro chamado Furacão Terrível. Mumutiamat, feroz mais do que nunca, grita: "Sai para fora, Marduk! Vamos lutar, eu e você!" Marduk lança uma potente rede e prende Tiamat, mas Tiamat abre a boca para devorá-lo. Assim é que Marduk vê a sua última chance. Lança um vento ruim e violento na boca de Tiamat, que não pode mais fechá-la. O vento entra e enche a barriga de Tiamat, está quase para explodir.
Então Marduk aproveita, dá um pulo em cima da mãe e mata Tiamat, a mãe dos viventes. Abre a barriga dela, esquarteja a mãe, despedaça o coração e pisa com violência em cima dela. Após isso, divide em dois Mumu Tiamat e constrói o firmamento em cima e a terra embaixo, igual uma concha. Depois de ter tudo ordenado, decidem matar Kingu, deus fiel a Tiamat. Foi assim que cortaram suas veias, seu sangue caiu na terra e, misturando terra e sangue, fizeram o homem para que servisse os deuses como escravo. E diante deste modo de ver a criação do mundo, a realidade do mundo, escute agora como é diferente a mensagem da Bíblia. Nós iremos ouvir a narração da Bíblia, escute, simplesmente olhe as imagens e depois passaremos uma folha para vocês, uma folha que contém o poema babilonês, poema deste povo do Oriente Médio, Enuma Elish, e o discurso da Bíblia, a palavra da Bíblia. E você vai marcar claramente qual é a diferença fundamental e o que a Bíblia anuncia para nós.